Hello galera, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana estarei falando sobre a Shonen Jump edição 26. Nessa edição, alguns destaques interessantes como a capa, que tivemos novamente One Piece, fora também outros destaques como ainda a luta para fugir do cancelamento. Alguns mangás já estão praticamente encaminhados, outros ainda existem algumas certas possibilidades de se manterem, fora também outros destaques como as capas de novos mangás que finalmente estão aí disponíveis. Antes de tudo, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e partindo pro vídeo. Temos a capa, como eu já havia falado, One Piece foi o destaque aí principal, então recebendo aí a capa e também as páginas coloridas principais, né? Outro mangá que recebeu página colorida foi o Witchwatch, o Akane Banashi e também o Kill Blue. Foram os destaques dessa edição. Agora, entre os mangás novatos, temos o mangá Tomochibo no Utero e o mangá Nice Prison. Ainda não são ranqueados, são novos ainda para isso. Temos o Hooded Dragon, que é um mangá que não é publicado na versão física, somente na versão digital. E temos o mangá Hunter x Hunter, que está em hiato por um tempinho já, né? Então, entre os mangás ranqueados, por aí 14 mangás, sendo a última posição ocupada pelo mangá Embers. O Embers é um mangá que, como eu já havia falado, é um dos que finalmente tiveram o volume 1, a capa do volume 1 disponível, né? O Bino Sensei também, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Agora, com isso, nós temos a ideia já que mês que vem, que é o mês de junho, finalmente teremos as vendas do volume 1 de Embers. Acredito que, sinceramente, o mangá não vai chegar a vender nem 10 mil exemplares, caso chegue algo bom. Mas eu não tô com tanta expectativa assim, já que o mangá por si só já mostra que a popularidade já é bem abaixo, né? A própria revista já tá aí botando o mangá como um nível de cancelado. Então é bem nítido que o mangá vai se sair por essa marcha aí. Eu acho que o mangá pode vender em torno de 5 para 6 mil, fechando um mês inteiro. Caso chegue a 7, eu acho que já vai ser um pouco até demais. Mas vamos sonhar entre 7, 6 a 5 mil aproximadamente, né? Caso vender abaixo disso, vender nesse nível já é ruim. Agora abaixo disso já é algo realmente extremamente baixo, né? Extremamente ruim. O Embers é outro mangá que também tá numa situação parecida, mas o volume 1 também finalmente está disponível. Agora também é a mesma situação. Esperar, mas vamos ver como é que vai se sair. Talvez o Embers se saia um pouco melhor em vendas, mas eu acredito que não vai ser lá grande coisa. Vai se sair melhor, mas é a mesma situação. Um mangá não vai vender muito bem. É outro mangá que eu acredito que não vai chegar a vender nem 10 mil, totalizando um mês inteiro. Então, entre 5, 6 também aproximadamente. Eu jogo mais ou menos nessa média esses dois mangás, mas acredito que facilmente esses mangás podem fechar o mês até menores que isso, né? Então, são dois mangás que não boto nenhuma expectativa. E se superar minhas expectativas com isso, com esses números, né? Desses números, eu acho que vai ser algo bom. Bom, entre aspas, né? Não vai superar e não vai agradar ainda, né? Acredito que o que esses mangás venderem não vai ser o suficiente para a revista mudar de opinião com respeito à sua popularidade, a respeito à sua permanência. São dois mangás que logo vão ser cancelados. Mas temos na 12ª posição o Chozo Senpai, que tenho minhas dúvidas também com respeito à sua permanência. O mangá vem recebendo posições bem baixas nas últimas edições, fazendo companhia aí para o Embers e Bino Sensei. Não é sempre lá tão baixo, né? Mas é sempre posições baixas. Então eu acredito que o mangá também possa entrar em uma zona mais complicada com respeito a cancelamento. Até então, não sei se o mangá vai realmente ser um dos possíveis cancelados já numa leva mais recente, mas existe possibilidade, pelo menos ao meu ver. Mas vamos esperar, né? Temos na posição 11 o Rimaten, que aqui eu não acredito que é por conta de preocupações com cancelamento, apesar do que eu já havia falado. Mesmo se o mangá um dia entre numa zona de risco, acredito que não vai ser por mangás as leva mais recente, né? O mangá ainda vai durar um pouco mais, então por enquanto o mangá ainda continua em publicação. Mas fica em alerta, né? Eu acho que mesmo assim com essa alerta o mangá ainda não tem problemas por enquanto. Na 10ª posição é o Seedcraft, que também é um mangá que eu tenho minhas preocupações com respeito ao cancelamento. O capa do volume 2 já saiu, inclusive já até a revista anunciou quando que vai sair o volume 3. Não só deles, mas de Embers e Bino Sensei também. Normalmente, mangás que assim que sai o volume e a revista já anuncia há um mês mais ou menos, 2 meses aproximadamente, que já vai sair o próximo, assim, em períodos tão próximos assim, é um sinal de que a revista já tá aí, né, terminando com o mangá, né? Então já quer lançar tudo de uma vez. Normalmente mangás cancelados são assim, que lançam o volume um mês depois ou 2 meses depois já tá lançando outro. Normalmente um mangá ele demora em torno de 2 a 3 meses para lançar um volume novo. Mas como o mangá já encerra tudo, no caso, já fecha a história toda, não precisa esperar tanto tempo.
já tá com tudo pronto, só compilar e lançar o volume. Normalmente isso são coisas que acontecem, né, com mangás cancelados. Tenho meus pensamentos com respeito a então a Beyond e Embers e agora também a Seedcraft, que eu já havia falado com respeito a possíveis chances de cancelamento, né, que eram e são bem fortes ao meu ver. Pelo que a história também está se encaminhando, eu acredito que talvez o autor já está começando a correr um pouco com a história, então dá um indício realmente que a história talvez já esteja aí preparando um final. Então talvez em algum momento isso pode acontecer. Então caso isso realmente aconteça, teremos então 3 mangás já confirmados no cancelamento. Joe Senpai pode ser um 4º caso aconteça, mas só caso a revista queira cancelar 4 mangás. Sinceramente eu acredito que talvez não aconteça, no máximo 3, e ainda vamos ver se vai ser assim, né, talvez 3 ou até 2. Então seria Embers e Inocência. Então fechando assim, os mangás que ao meu ver tem mais risco de cancelamento. O Rimaten tá no meio desse bolo todo, mas não tem nada a ver com isso, né? Só foi uma escolha editorial mesmo. Talvez pelo menos botar aí um mangá diferente de chamar a atenção de alguns leitores lá pra baixo. Essa zona é mais complicada aí, né? Mas Rimaten tá no meio de uma guerra muito louca aí embaixo da revista. Temos na posição 9 o Delusive Samurai. Enfim, tem muitas preocupações, continua firme e forte. Então a revista continua mesmo assim ranqueando o mangá em posições mais intermediárias. De vez em quando a revista coloca o mangá lá pra cima, mas normalmente o habitual do mangá é sempre essas zonas mais intermediárias. Não faz muita diferença, né? O mangá tem suas vendas até interessantes, não é nada tão impressionante, mas são interessantes. E ainda continua em publicação, pelo menos. A 8ª posição é ocupada pelo Shinobi Goto, que ainda continua com seu crescimento. O próximo volume que já saiu a capa, né? Logo vai ser lançado, mês que vem, possivelmente. Vamos esperar e torcer para o crescimento, né? Tô aí na torcida e, como eu já havia falado, gosto da obra e torço pelo sucesso. Espero que o Shinobi Goto ainda continue fazendo ainda mais sucesso. Na 7ª posição é o Kagurabachi, que fala em sucesso. Kagurabachi é um dos mangás que vem se destacando muito bem, então não tem nem o que a gente pode reclamar, né? O mangá por si só já faz bastante sucesso, ele já tem seu público, já tem a sua fanbase, já tem uma estrutura boa, né, para se manter. Então a revista agora é só trabalhar para que esse sucesso que já está bem estabelecido só cresça. E tem tudo aí para acontecer, né? Eu acho que o que vai fazer esse mangá hypar ainda mais, para quem sabe sonhar com o mangá vendendo até milhões por volume, vai ser um anime mesmo, né? Por enquanto nada foi confirmado. Eu cheguei a falar alguns meses atrás sobre possíveis estúdios interessados em um possível anime, mas por enquanto não foi anunciado nada oficialmente. Tudo que a gente tem é só boatos, mas passou alguns meses e tá em silêncio, nenhuma coisa foi falado, nada. Então, se houver um anúncio, ou se a gente for esperar o mais breve possível, talvez no fim do ano, ou talvez pro primeiro semestre do ano que vem, no mínimo. Então, caso realmente venha, vai ser mais ou menos por esse período. Então, eu espero realmente que venha o mais breve possível um anúncio do anime, para que o mais breve possível, né, a gente veja o anime então estreando e quem sabe fazendo o Kagurabachi, que já é popular, se tornar aí um grande pilar da revista, né? Um mangá extremamente importante, algo que a revista está precisando. A revista está tentando criar grande sucesso aí nos seus mangás. Kagurabachi é um desses que tem bastante potencial. Temos aí na 6ª posição o Kyoshi-kun, que é um mangá que, de certa forma, não diria que é promissor, é sim de certa forma, né? Mas ele ainda tem muito chão para caminhar. Então, até lá, o mangá ainda precisa crescer, precisa pelo menos mostrar que pode fazer sucesso. Por enquanto, o mangá continua até bem apagado, mesmo com algumas coisas aí, né, que podem dar indícios que a revista ainda aposta nesse mangá. Mas isso aí são papos para outros vídeos. De qualquer forma, torcendo pelo sucesso de Kyoshi-kun, espero que isso só aumente com o tempo. Na 5ª posição é o Bull Box, que continua fazendo até um sucesso interessante. O volume recente está vendendo bem, então torço aí pelo sucesso ainda maior de Bull Box. O mangá está em um momento bem interessante na obra, né? Então vamos esperar mais informações com respeito à obra e torcer pelo sucesso ainda maior, que continue crescendo. A 4ª posição foi o Roboko. Isso aí também informações para se falar. Roboko continua fazendo até sucesso interessante, mas nada demais. A 3ª posição é o No Exorcist, com uma posição até alta, né? Talvez pelo momento do mangá, pelo momento que tá tendo, né? Também tá chegando, se não me engano, o aniversário da obra. Então, pelo menos é um motivo aí para a revista divulgar um pouco mais. A 2ª posição é o Sakamoto Days, que também é um mangá bastante popular, mas enfim,
pelo menos tenha uma popularidade interessante, né? Vamos torcer pelo sucesso da obra, pelo menos recebe boas posições. E na primeira posição temos o Madanuichi, que assim como Kagurabat, o mangá vem se estruturado bem, ainda não tem a mesma popularidade, mas pelo menos tem um bom sucesso, né? Torcendo pelo sucesso ainda maior do mangá, espero que o mangá faça bastante sucesso ainda mais pelos próximos volumes, né? O volume 3 logo vai ser lançado, então vamos torcer aí para que as vendas cresçam ainda mais do que já vem crescido. Os 2 primeiros volumes venderam muito bem, agora torcer para que esse volume 3 mostre muito mais eficiência. Mas para a próxima semana, já falando sobre o próprio Madanuichi, ele é o que vai ser a capa da revista na próxima edição, a edição 27. Também teremos páginas coloridas para o Shinobi Goto, para o Himaten e também para o One Shot. Mas isso aí vai ficar na próxima semana, a próxima edição, que eu vou estar comentando aqui no canal. Então espero que você esteja aqui, acompanhe, deixando o seu like também. E é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.